Entrando na década de 1930, a Marinha Real Britânica enfrentava um certo dilema. A frota de submarinos envelhecia rapidamente. Das 3 classes construídas em grande número durante e logo após a Primeira Guerra Mundial, a classe I já havia sumido, quase toda desmontada no início dos anos 1920. A maioria da classe H havia seguido o mesmo caminho e apenas a classe L ainda existia em número significativo, mas também não durariam muito tempo. A maioria dos submarinos construídos desde então era maior, mas também teve produções bastante pequenas, e assim, a frota de submarinos estava diminuindo de forma bastante dramática. Assim como os contratorpedeiros equipados com as DIC estavam aumentando em número, e com esse aumento vinha uma necessidade crescente de treinar essas forças, de preferência com submarinos. Os poucos submarinos modernos não podiam ser desviados de suas funções principais para ajudar no treinamento. E o pequeno número de sobreviventes da classe H que estavam sendo usados para esse propósito não era suficiente para fornecer treinamento a todos os navios equipados com as DIC então em serviço e aos que estavam projetados. E enquanto seu número continuava a diminuir, sua utilidade também diminuía, já que seu desempenho subaquático era compreensivelmente um tanto limitado em comparação com projetos mais recentes. E assim, o contra-almirante responsável pelos submarinos propôs a construção de uma nova classe de submarinos pequenos e simples que seriam úteis para o treinamento de tripulações de submarinos e para o treinamento das equipes de ASDIC dos contratorpedeiros. Devido à proximidade da Europa, eles seriam úteis para defesa em patrulhas curtas caso a principal força de submarinos precisasse enfrentar o Japão. O tamanho menor os tornaria mais adequados para as águas rasas da Europa do que os submarinos maiores que a Marinha Real vinha construindo. Isso já indicava que eles precisariam ser armados, pois a ideia inicial era de um submarino desarmado. O primeiro esboço desse projeto era bastante elegante em sua simplicidade, deslocando pouco mais de 400 toneladas, só sendo capaz de submergir até cerca de 150 pés e armado com 4 tubos de torpedo na proa. Em paz, o armamento seria só os torpedos nos tubos. Em guerra, daria para levar mais 2 na sala de torpedos. Quando o submarino fazia missões de treinamento, ter só 2 torpedos extras já deixava o espaço tão apertado que a pequena tripulação e os tripulantes em treinamento não conseguiam caber. Por ser um submarino pequeno, não teria canhões de convés, mas haveria previsão para 2 metralhadoras Lewis que poderiam ser levadas à torre de comando e montadas lá, se necessário. Eles teriam uma velocidade de superfície relativamente lenta, de cerca de 11 nós, e uma velocidade subaquática relativamente padrão, de 9 nós. Praticamente a única coisa que era particularmente avançada nesse projeto era o fato de que ele já vinha com as DIC instalado desde o início, principalmente para permitir que as novas tripulações de submarinos fossem treinadas em como usá-lo, habilidade que depois utilizariam em submarinos maiores. Houve alguma discussão sobre se o submarino deveria usar transmissão direta. Motores e motores a diesel podiam ser ligados fisicamente às hélices por embreagens de forma independente. Ou o que eles chamavam de transmissão elétrica, que seria quando os motores a diesel acionariam apenas os geradores então fornecendo energia apenas para os motores elétricos, que por sua vez estariam conectados às hélices. Isso tinha a vantagem de poder combinar a energia dos geradores a diesel com a energia das baterias para obter uma maior velocidade na superfície, mas também era um pouco mais pesado do que o sistema com embreagem. Em tempos de guerra, os submarinos teriam raio operacional de cerca de 500 milhas náuticas e poderiam permanecer no mar por até 1 semana, talvez alguns dias a mais. Isso determinaria o sistema de comunicações, pois o submarino precisaria se comunicar com a base nessa distância, mas não muito além. Embora, nesta fase, tenha sido projetado para substituir a classe H e, portanto, fosse considerado principalmente como um navio de treinamento com uma função secundária em tempos de guerra, no final de 1934 surgiu uma nova proposta. Em vez de substituir a pequena, mas relativamente convencional classe H, argumentou-se por que não substituí-las por uma atualização da pequena, mas muito mais combativa classe R? Os primeiros submarinos caça-submarinos dedicados do mundo, cujo último membro, o R-4, havia acabado de deixar o serviço após passar muitos anos servindo como um alvo subaquático rápido e altamente valioso para escolas de treinamento.
Embora essa proposta servisse como navio de treinamento, seria mais útil em guerra, já que a Primeira Guerra Mundial mostrou que alvos de superfície para submarinos da Marinha Real eram raros. Mas qualquer inimigo em potencial provavelmente estaria operando muitos submarinos próprios e mirando na vasta frota mercante britânica e na frota de batalha, reduzida por tratados, mas ainda bastante grande. Assim, um caça-submarinos dedicado para perseguir esses alvos poderia ser muito útil, especialmente porque, enquanto a classe R precisava confiar apenas em um enorme conjunto de hidrofones, o novo submarino também poderia carregar sonar ativo na forma do sistema ASDIC. Isso aliviaria um pouco a pressão sobre os contratorpedeiros da frota e, se os submarinos fossem construídos em grande número, um submarino desse tipo também poderia ser empregado com vantagem no exterior, em lugares como Gibraltar, Malta, Singapura ou Hong Kong, onde um submarino convencional pequeno e de curto alcance teria pouca utilidade. Mas um submarino, caça-submarinos com uma duração de patrulha razoável, seria realmente muito útil para eliminar as tentativas inevitáveis de submarinos inimigos de ficar à espreita do lado de fora das bases da Marinha Real ou de perseguir a frota de batalha, tanto na chegada quanto na partida. Comparado ao projeto original, essa variante de submarino exigiria armamento pesado de torpedos, pois torpedos guiados ainda estavam a cerca de uma década de serem usados em submarinos. E achava-se que talvez o efeito de dispersão da classe R, com muitos torpedos menores, precisasse ser replicado. Ou, se você fosse usar torpedos maiores e mais convencionais, então pelo menos precisaria levar algumas recargas. O submarino também deveria ser ágil e fácil de controlar para manobrar melhor que os submarinos inimigos. Ele precisaria ser rápido para mergulhar ou mudar de profundidade uma vez debaixo d'água, a fim de rastrear os inimigos e, potencialmente, também para evitar o fogo de resposta, além de precisar de uma alta velocidade subaquática. O R4 conseguia fazer pelo menos 15 nós depois de algumas modificações no casco feitas na década de 1920, mas acreditava-se que seriam necessários pelo menos 12 nós debaixo d'água para que pudesse perseguir outros submarinos. O ideal seria ser mais rápido, mas o mínimo de 12 nós foi escolhido como concessão para permitir construir mais embarcações para operações em tempos de paz. Acreditava-se também que um submarino muito rápido submerso poderia cumprir um papel terciário útil contra navios de guerra inimigos que se aproximassem demais de sua base, já que um submarino assim poderia se mover rápido demais para que as escoltas reagissem ou utilizassem seu próprio tipo de ASDIC, pois muitos desses sistemas eram limitados. Quando começava a se mover em alta velocidade, ele podia lançar uma grande salva de torpedos contra o alvo e depois fugir rapidamente. Em vez de duas hélices pequenas, pensou-se que poderia ser melhor instalar uma única hélice grande com um motor maior. A propulsão elétrica precisaria ser usada, pois um motor a diesel carregando baterias, sem estar acoplado, não geraria propulsão, o que não era eficiente. A profundidade de mergulho deveria aumentar cerca de 15 metros para operações de combate reais, especialmente em combates submarinos. Houve discussão sobre que armamento ele deveria ter, com as duas principais opções sendo 6 tubos de torpedo de 21 polegadas de tamanho padrão sem recargas, ou 4 tubos internos com 2 torpedos de reserva e um par de tubos externos de disparo único, como seria encontrado na proposta da classe T. Embora fosse ideal para caça a submarinos, havia o desejo de reduzir custos e, por isso, uma opção reduzida com hélices duplas ou simples, mas com a velocidade subaquática reduzida para 21 nós foi proposta. Isso elevou a autonomia para até 15 dias, pois o espaço foi liberado. Ao substituir algumas baterias por tanques, podia-se enchê-los com combustível. E houve certa diversão ao tentar descobrir que tipo de sistema de propulsão seria necessário. Como também havia a exigência, caso fosse ficar subindo e descendo para caçar submarinos, de conseguir carregar as baterias rapidamente, o que, por sua vez, exigia uma quantidade considerável de energia, e isso era, na verdade, um pouco acima do que era necessário para simplesmente navegar na superfície. O conceito geral desse sucessor da classe R agradou aos planejadores da Marinha Real Britânica, que viam grande potencial em uma esquadra podendo ser estacionada no Extremo Oriente para defender bases antes da chegada da frota.
com os submarinos também podendo se mover muito mais facilmente para infiltrar portos inimigos em águas europeias mais próximas ou potencialmente no Extremo Oriente, se pudessem operar a partir de bases avançadas com reabastecimento. Embora o baixo custo dos submarinos fosse atraente, o projeto com velocidade máxima submersa de 10 nós era considerado um tanto inadequado para esses objetivos de projeto agora mais ambiciosos. E foi sugerido, em vez disso, que se reduzissem a autonomia para 7 dias, poderiam aumentar a velocidade submersa para talvez quase 13 nós. Colocando as baterias de volta, com uma combinação de tanques de imersão ativados hidraulicamente e manualmente, o submarino teria um tempo de submersão de 60 segundos, sem medidas de emergência, claro. Com elas, ele submergiria mais rápido. Isso levou a um projeto de 450 toneladas que usava as 50 toneladas extras e um sistema de hélices duplas para, em teoria, atender a todos os requisitos. Mas houve dificuldade em encontrar motor elétrico potente para atingir alta velocidade submersa. E o fato de que alguém finalmente calculou que seria necessário praticamente dobrar o número de baterias em comparação com o projeto de 10 nós, ambos significaram que uma decisão foi finalmente tomada para recuar mais uma vez do requisito de alta velocidade submersa em nome dos custos e da rapidez na conclusão do projeto. O armamento de torpedos foi finalmente definido em 4 tubos internos e 2 externos, todos montados na parte dianteira, com algumas recargas também disponíveis para os tubos internos. Durante a discussão sobre o motor a diesel, alguém sugeriu uma grande variedade de pequenos motores de ônibus. Felizmente, a ideia foi logo descartada em favor de 2 motores a diesel convencionais de submarino, cada um com 400 cavalos de potência. Agora, as revisões mais específicas começariam à medida que o projeto detalhado era realizado. O desejo por maior alcance exigia mais torpedos, pois ficariam mais tempo fora e encontrariam mais alvos. Assim, decidiu-se ter ao menos um conjunto completo de recargas para os 4 tubos internos, totalizando 10 torpedos. Também foi proposto um sistema básico de ar-condicionado, já que, com maior alcance e, portanto, mais tempo em missão, era muito mais provável que esses submarinos fossem enviados para o Mediterrâneo ou para o Extremo Oriente. No final, a distância máxima de uma patrulha a partir da base foi calculada em 1000 milhas náuticas, pelo menos em boas condições, o dobro do que havia sido previsto quando o programa começou. Reconheceu-se também que um raio de 600 a 800 milhas náuticas seria mais típico, considerando as condições meteorológicas médias. Embora tenha havido uma certa decepção em trocar novamente o espaço adicional das baterias por combustível, os 10 nós, a velocidade máxima submersa ainda estava no nível mais alto das capacidades dos submarinos e, ao contrário de muitos submarinos, estes realmente conseguiam manter essa velocidade máxima por um tempo razoável. Como as classes S e T haviam sido recentemente submetidas para construção, isso logicamente fez com que esses submarinos fossem chamados de classe U. Apesar de alguns oficiais terem defendido que a classe recebesse o nome do primeiro submarino a ser batizado, como acontecia com várias classes maiores de submarinos produzidas em pequenos lotes nos anos 1920, principalmente porque, na linguagem da Marinha Real, os submarinos frequentemente eram chamados de forma abreviada pelo nome da classe seguido da palavra barco ou barcos. E muitos oficiais queriam evitar ter que chamar os novos submarinos de U-boats. Foi decidido que, se fosse instalado um ponto de fixação que permitiria a instalação posterior de um canhão de convés de 3 polegadas, caso necessário, o canhão poderia ser instalado, se exigido, ao custo de 2 torpedos para compensação de peso. 3 submarinos foram encomendados no lote inicial, chamado às vezes de lote protótipo e outras vezes de grupo 1, o que gera confusão, pois, se for lote protótipo, os próximos são grupo 1, se for grupo 1, o seguinte é grupo 2. Mesmo assim, esses 3 submarinos eram Undine, Ursula e Unity. Os 3 teriam sua construção iniciada em 1937 e entrariam em serviço em 1938, mas alguns problemas começaram a aparecer quando eles entraram em serviço. A grande saliência na proa, que abrigava os tubos externos, prejudicava o comportamento no mar e, ao contrário da classe T, não havia espaço no pequeno casco para recuar os tubos sem impactos negativos significativos no desempenho subaquático.
Além disso, apesar da velocidade na superfície ser um pouco melhor que o esperado, a subaquática era cerca de um nó mais lenta que o esperado, o que deixou os projetistas perplexos. O tamanho reduzido também fazia com que disparar uma salva completa de torpedos deixasse os submarinos perigosamente flutuantes. Essas lições eram assimiladas quando a guerra começou, e mais 12 submarinos foram rapidamente encomendados. Esses eliminaram os tubos externos para ter uma proa mais fina, melhorando a navegabilidade, e ganharam um tanque dianteiro extra para equilibrar os submarinos ao dispararem torpedos. Essas reduções permitiram instalar o canhão de convés sem remover o conjunto de recargas a bordo. O peso total, no entanto, havia aumentado para pouco menos de 550 toneladas de deslocamento padrão nos submarinos de produção. Os 12 seguintes encomendados no início da Segunda Guerra Mundial mantiveram o peso, mas embarcações posteriores ficaram um pouco mais pesadas com a instalação de equipamentos extras. Outros 34 seriam encomendados além dos 3 primeiros e depois dos próximos 12. Mas se você examinar todos os submarinos da classe, vai notar 2 problemas notáveis com os nomes. No meio da produção, a Marinha Real decidiu parar de usar nomes e passar a usar números de identificação. Em parte porque eles estavam rapidamente ficando sem nomes que começassem com a letra U. E eles também estavam preocupados com a confusão com os contratorpedeiros da flotilha de emergência da classe U, alguns dos quais, para piorar, estavam reutilizando nomes de submarinos da classe U que já haviam sido afundados. Porém, essa decisão de usar só números de identificação foi logo revertida, em parte pela intervenção de Churchill. Mas alguns submarinos foram perdidos nesse intervalo antes que pudessem receber nomes. E assim, você verá que alguns submarinos da classe são mencionados com a letra P, seguida por um número de 2 dígitos, em vez de um nome. Ainda assim, ficaram sem nomes decentes começando com U, que não tivessem sido usados por outros navios. E por isso, muitos dos últimos submarinos da classe U encomendados em 1941 passaram a ter nomes começando com V, o que pode causar ainda mais confusão com a classe V subsequente, que foi derivada diretamente da classe U. E toda essa questão não é facilitada pelo fato de que vários submarinos da classe V, que com um casco um pouco mais refinado e maior uso de soldagem conseguiram resolver o problema da velocidade submersa, também têm esse problema. Vários navios cujos nomes começam com U, já que aparentemente alguém pensou em alguns nomes extras com U meio tarde demais e os colocou na classe V. Como você pode imaginar, para um submarino pequeno, operando principalmente perto da costa inimiga, as baixas nessa classe de submarinos foram bastante altas. Com a perda de pouco menos de 2 dúzias dos 49 submarinos da classe U construídos, a maioria deles devido à ação inimiga. No entanto, o legado deles por terem passado grande parte do processo de design como submarinos de caça acabou se concretizando quando o HMS Ventura, um submarino sucessor imediato da classe 20, tornou-se o único submarino até agora a afundar outro submarino enquanto ambos estavam submersos. Isso ocorreu no fim da Segunda Guerra Mundial, já tratamos disso em outro vídeo. Esse é um breve histórico do legado de design do submarino classe U. Se quiser saber sobre o histórico de combate, deixe um comentário abaixo.